continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Os líderes dão um exemplo de como alcançar os perdidos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não é uma boa forma de construir uma igreja voltada para o evangelismo. Se as pessoas perceberem que o evangelismo é um mero chavão, em vez de uma prática real da liderança, as exortações para evangelizar entrarão por um ouvido e sairão pelo outro. O pastor, os anciãos e qualquer outro colaborador ou líder visível precisam defender e exemplificar o valor de dedicar tempo e energia ao relacionamento autêntico com pessoas não religiosas. Isso se aplica de maneira especial ao pastor titular. Sei, por experiência própria, como é inútil desafiar meus ouvintes a fazer algo que eu mesmo não faço. É impossível falar com convicção verdadeira. As palavras saem sem poder e soam apenas como boas ideias que alguém deveria, quem sabe, tentar em algum momento. Nesse caso, assim como em tantos outros, o dito é verdadeiro. A velocidade do líder é a velocidade do grupo. As pessoas em sua igreja precisam ver você tomar a frente com um estilo de vida repleto de ações e aventura ao resgatar perdidos. Mesmo se o evangelismo não for um dos seus dons espirituais, elas começarão a dizer entre si: uau, se o pastor está disposto a correr o risco e investir nisso, talvez seja a hora de eu começar a fazer o mesmo. Os membros são capacitados a propagar sua fé. Quando o exemplo dos líderes se tornar lugar comum, as pessoas da igreja começarão a procurar ajuda para se tornar mais contagiante também. Em resposta a todo esse entusiasmo, a igreja pode oferecer formas práticas de treinamento destinadas a desenvolver as habilidades para a comunicação eficaz da mensagem de Cristo. Isso pode ser feito em classes e seminários especializados, assim como em sermões do púlpito e discussões de pequenos grupos. Os membros participarão sem ser coagidos, pois aquilo que aprenderão será relevante a um valor já enraizado no coração. Quando isso acontece, quando cristãos comuns de toda a estrutura da igreja forem capacitados e se tornarem ativos na propagação de sua fé, é melhor ficar atento. Uma nova era de atividades e transformação explodirá. Se você nunca vivenciou isso, está prestes a sentir a alegria intensa de fazer parte de uma igreja contagiante. Os relacionamentos com pessoas não religiosas são ampliados. No treinamento feito pelas igrejas contagiantes, a importância de construir relacionamentos autênticos com pessoas não religiosas é constantemente reforçada. É nesse ponto que a batalha é ganha ou perdida. Sem essas amizades, não temos opções a não ser voltar para a velha tática de bater e sair correndo. Ela pode até ajudar alguns, mas afasta muito mais. A fim de defender o valor de construir esses relacionamentos estratégicos, as igrejas contagiantes precisam tomar cuidado para não sobrecarregar o calendário semanal, nem pressionar sutilmente seus membros a passar o tempo todo em funções relacionadas à igreja. Em vez disso, devem apoiar os esforços dos membros de dedicar tempo de qualidade às pessoas que necessitam de Cristo. Essas igrejas também dão espaço para o tipo de risco que Jesus correu quando ia a lugares com os quais os não religiosos viviam, reconhecendo que existe perigo nisso. Seus membros incentivam uns aos outros a serem responsáveis na prestação de contas de que mantêm uma vida devota. A variedade de abordagens ao evangelismo é celebrada. As igrejas contagiantes enfatizam que o evangelho eficaz pode assumir formas que se encaixam nas personalidades dadas por Deus. Trata-se de um afastamento radical de muito do que aconteceu nas últimas décadas. A tendência era que um pastor se empolgasse com um tipo específico de evangelismo e fizesse uma pressão sutil, ou até mesmo aberta, para que todos os
o imitassem. O que ocorre é que os poucos com temperamento semelhante ao do líder prosperam, enquanto os demais se obrigam a fazer coisas que não combinam com eles. Outros ainda se afastam da igreja por completo ou permanecem e se sentem culpados. Talvez digam: eu gostaria de ser mais espiritual para poder fazer o mesmo que eles fazem. Nesse processo, muitas pessoas boas se magoam e não são usadas para alcançar aqueles que se identificariam justamente com elas, algo igualmente prejudicial. Por isso, grande número de membros das igrejas se sentem incompreendidos e amplos segmentos permanecem não atingidos. As igrejas verdadeiramente contagiantes evitam esses problemas ao valorizar abordagens diferentes à tarefa de propagar a mensagem. Quando os membros usam seus estilos individuais de evangelismo e os combina como equipe, o impacto evangelístico da igreja aumenta tremendamente. Por exemplo, uma mulher ligou para o escritório de nossa igreja preocupada com o marido, que segundo ela estava considerando tornar-se mórmon. Ela não sabia como ajudá-lo a ver os problemas dessa religião em contraste com a verdade do cristianismo bíblico. Então, suplementamos os esforços dela com a abordagem intelectual de algumas pessoas de nosso ministério de apologética. Eles continuaram encontrando-se até que o homem chegou ao ponto de entregar a vida a Cristo. O interessante é que, mais tarde, ela se uniu a esse ministério e passou a usar o seu estilo intelectual para ajudar outros da igreja a lidar com questões semelhantes. Cada posição de serviço é vista como parte do trabalho evangelístico na igreja. Nas igrejas contagiantes, toda posição de serviço, independentemente do ministério específico do qual faz parte, é valorizada como uma importante contribuição ao objetivo global de alcançar pessoas perdidas. A tarefa em si pode ser limpar e conservar o templo, operar os equipamentos de som, ajudar as pessoas a encontrar lugar para se sentar, ensinar crianças a cuidar delas ou equilibrar o orçamento e pagar as contas do mês. Cada tarefa é articulada visando a eficácia evangelística da igreja. Quando trabalhamos juntos, conseguimos fazer coisas para alcançar pessoas que ninguém seria capaz de fazer sozinho. Isso confere a cada papel a importância vital. Os esforços dos membros são suplementados por eventos evangelísticos mais amplos. Mesmo com o melhor treinamento e encorajamento, a maioria dos membros da igreja precisará de ajuda para conduzir seus amigos até o ponto de compromisso. Embora isso possa ser feito de muitas formas, uma das mais estratégicas é realizar grandes eventos evangelísticos aos quais podem levar os amigos. É incrível perceber como até mesmo um culto, uma apresentação musical ou um programa bem planejado pode ser usado por Deus para substituir noções equivocadas sobre ele e abrir os interessados para ouvir mais sobre o Evangelho. Quero deixar claro que não me refiro aqui a cultos comuns. Embora eles possam ser úteis para alguns interessados, estou falando sobre eventos organizados do início ao fim, tendo em mente os não cristãos. Isso pode acontecer de forma muito variada, como apresentações de música cristã contemporânea, exposições criativas que usam teatro, multimídia e arte, ou até um café da manhã para homens, um almoço para mulheres, um jantar para líderes, nos quais um orador bem preparado entregue uma mensagem ou dê um testemunho. No caso da igreja do Willow Creek, todos os fins de semana fazemos cultos para os interessados, nos quais apresentamos o básico do cristianismo por meio de uma combinação de música, teatro e uma mensagem falada. Decidimos no início da formação da igreja fazer esses cultos nos domingos de manhã, porque é o momento mais provável que recebermos visitas da comunidade. O próximo passo é que oferecemos cultos no meio da semana, nos quais os cristãos se reúnem para dedicar tempo exaltado a Deus.
aprendendo de sua palavra e participando da comunhão. Muitas outras igrejas realizam um evangelho semelhantes para interessados num dia diferente da semana, ou com frequência menor. É importante manter a qualidade, mesmo se isso significar realizar menos eventos. A ideia não é prescrever quantos programas promover, nem que formato eles devem ter, mas encorajar as igrejas a ser estratégicas em seus esforços para conquistar pessoas para Cristo. A combinação de esforços evangelísticos, pessoais e coletivos pode tornar uma igreja extremamente contagiante.